Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de agosto, nós celebramos a festa de Santa Clara de Assis. A nossa paróquia está bastante ligada com a vida franciscana, porque foram os franciscanos que fundaram aqui a nossa paróquia. Por isso eu trouxe de volta os santos franciscanos, Santa Isabel da Hungria, São Francisco, São Padre Pio e Santa Clara. Até porque na Igreja da Boa Morte, neste período aqui, nesta época, se fazia uma grande festa, novena de Santa Clara. Eu andei pesquisando alguns arquivos e era bastante grande a festa de Santa Clara. Quem é Clara de Assis? É interessante a gente saber a verdade a respeito dela, porque os filmes fizeram um desfavor terrível à vida de Santa Clara, dizendo que Clara era apaixonada por Francisco e Francisco apaixonado por Clara. Não existe nada disso. Quando a mãe de Santa Clara estava grávida, era a primeira filha dela. Ela teve mais 3 outras meninas, 3 outras filhas. E também se tornaram franciscanas, inclusive uma é santa, Santa Inês, a irmã de Santa Clara. Quando ela estava grávida de Clara, ela rezava todos os dias de joelho, pedindo a Deus que ajudasse ela, porque ela tinha muito medo do parto, era uma gravidez complicada e tal. E ela ouviu no coração uma voz que dizia: não se preocupe, a sua filha iluminará o mundo. E por causa disso, a mãe colocou o nome dela de Chiara, ou Clara, aquela que é a luz, aquela que ilumina. Clara, desde criança, já era uma criança religiosa. Ela rezava desde pequenininha, ela amava fazer caridade. Ainda criança, ela saía escondida de casa e ia ajudar os leprosos, levar comida, levar pães, tudo que ela conseguia na casa, e os pais de Clara eram de família rica, tudo que ela conseguia era para levar para os pobres. Esta era a vida dela. Ela sentia no coração um grande desejo de se dedicar somente a Cristo, mas ela não sabia como. Então Clara começa a crescer de uma beleza rara, de uma beleza extraordinária, a Clara de Assis, cabelos longos e loiros, e ela, procurando um lugar, foi até o convento das Irmãs Beneditinas, que era a única ordem feminina na região delas. E ela foi no convento, fez uma experiência, mas não gostou e veio embora para casa e achou que não tinha mais um lugar para ela. Até que de repente aparece na cidade de Assis o Francisco. Francisco era da mesma cidade, mas não fazia parte do grupo da família de amigos, da família de Clara. Ela um dia viu então Francisco pregando na praça e ela se apaixonou pela pregação de Francisco e disse: é isso que eu quero ser. Eu quero ser a dama da pobreza. Eu quero viver a pobreza. E é claro que o pai dela não deixaria de jeito nenhum, até porque se fosse para um convento, um mosteiro, tudo bem, porque os mosteiros, infelizmente da época, muitos mosteiros eram feitos só de meninas ricas, era uma coisa assim bem fora da realidade cristã, tanto mosteiros femininos quanto masculino. Se fosse para ir para o mosteiro, o pai deixaria, mas para ser pobre com os pobres de Assis, com Francisco, de jeito nenhum. Então, no dia de uma missa de Ramos, ela fugiu de manhã cedo e foi encontrar Francisco. E lá ela fez então os seus primeiros votos. Ainda era bastante jovenzinha. Fez os votos, cortou o cabelo, recebeu o hábito, que ainda era o mesmo hábito das irmãs beneditinas, das monjas beneditinas, porque as irmãs ajudaram ela também. E ali Clara começa um grande movimento espiritual que atrai muitas moças. Até a mãe dela se tornou também monja dentro do mosteiro. A mãe, as 3 irmãs, todo mundo foi para o convento, atraídas pela grandeza de Clara. Ela era uma daquelas moças extremamente penitente. Quando você for a Assis, você vai ver, tem lá no museu, ela usava por baixo do hábito
um cilício. O cilício, na verdade, era uma espécie de camisola de saco de estopa, só que um pouco mais grosso do que esse que nós estamos acostumados a ver no Brasil. Um tecido extremamente grosseiro, aquilo deveria dar uma piniqueira aqui fora da realidade, né? E ela usava direto aquilo ali para fazer penitência. Por penitência, ela dormia sempre no chão, nunca dormiu na cama. E além disso, ela tinha uma série de doenças, tinha fibromialgia, pneumonia, vira e mexe ela estava doente, e ela passava por tudo isso, e mesmo assim ela ainda fazia várias penitências. Ela era uma mulher que fazia milagres. Ela abençoou uma vez os pães, e quando ela abençoava os pães, aparecia uma cruz em cima dos pães. E Clara era uma mulher tão sábia que os papas iam visitar o convento de Santa Clara. Iam se aconselhar com ela. Ela dava conselho, ela ajudava os peregrinos, ela ajudava os pobres. E ela foi obrigada a aceitar ser a madre superiora da casa, porque ela não queria de jeito nenhum. Mas Francisco diz, não, você vai ser a madre superiora da casa. E foi justamente por causa disso que ela foi a primeira mulher na história da igreja que escreveu as regras de um mosteiro, Clara de Assis, de um mosteiro feminino. Ela mesma escreveu as regras do seu mosteiro e a vida das monjas, como as monjas viveriam. Um belo dia o Papa apareceu de surpresa na casa delas, no convento. E quando sentou à mesa não tinha nada para comer. A casa o convento delas é assim, é uma coisa chocante. Os móveis, assim, todos muito mal feitos, né? Não mal feitos, mas tão rústico que chega a dar uma certa angústia. A cozinha, o quarto onde ela dormia, o refeitório onde elas ficavam, onde guardavam os hábitos dela, os guarda-roupas. Assim, era tudo tão estranho, tão rústico, que você fica chocado com aquilo. Como é possível que alguém viva aquilo? E claro, nós estamos falando aqui de Europa, né? Quando o frio vem, cai neve, gela e etc. E elas não tinham aquecedor, não tinha nada. Enfrentava o frio, o calor do verão, agora no tempo de agosto, e ela passava por tudo isso com resignação. Ela era tão serviçal que ela pegava a água para lavar os pés das irmãs. Ela que trazia água para as irmãs tomarem banho, ela que fazia comida, ela que ia atrás. E as irmãs todas serviam de vergonha de ver Clara servindo a elas. Um dos milagres no qual a imagem dela é representada foi justamente quando um grupo muçulmano, os sarracenos, invadiram várias cidades da Europa, da Itália, de forma especial, entravam nos mosteiros, estupravam e matavam as irmãs. E quando chegaram na cidade de Assis, subindo pela encosta, e na entrada da cidade tem o mosteiro de São Damião, onde elas estavam, quando as irmãs viram os cavaleiros subindo a montanha, foram chamar Clara, trouxeram ela já estava no final da sua vida, já sem forças. As irmãs carregaram ela, colocaram o Santíssimo na mão dela e ela foi até a janela e expôs o Santíssimo. E quando ela expõe o Santíssimo, os cavaleiros batem em retirada, apavorados de terror, por causa de Clara de Assis. E Clara vive a pobreza na sua mais genuína forma do Evangelho. Ela vive a castidade, a virgindade, a obediência e um amor extraordinário por Cristo. Morreu no ano de 1253, ela nasceu em 1193, portanto com 60 anos de idade. E ela apagou na frente das irmãs. Morreu ali no dia 11 de agosto do ano de 1253. Um outro fato importante que Santa Clara tinha, ela tinha o dom da visão, mas da visão de assistir às coisas como nós assistimos hoje à televisão. Por isso ela é patrona da televisão. A última missa de Natal ela já não podia mais ir à igreja, as irmãs foram, ela ficou no quarto e ela assistia
projetado na parede tudo. Quando as irmãs chegaram, ela contou até o sermão, o que aconteceu, o que o padre falou, todos os momentos ela descrevia como se ela tivesse de fato lá. Por causa desta visão, desta graça que ela tinha, deste dom, ela assistiu à morte de Francisco, o dia que Francisco morreu. Francisco morreu bem antes dela, ele era 11 anos mais velho do que ela, e ele ficava mais na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, lá embaixo, um lugar chamado Porciúncula, e ela ficava em cima, na cidade de Assis, no mosteiro fechada. Clara de Assis viveu o Evangelho que hoje nós lemos. O Evangelho, Jesus disse assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Totalmente contrário de Clara. Clara perdeu toda a sua vida, não ganhou absolutamente nada do mundo e por isso ganhou o céu. E não só ganhou o céu, ganhou os altares de nossas igrejas, ganhou um lugar privilegiado no lugar onde estão as virgens consagradas mais importantes de toda a história da nossa cristandade. Que Santa Clara de Assis interceda por nós e pelo menos nos ensine a amar a Cristo assim como ela amou. Se no nosso coração uma pequena chama se acender de amor por Cristo, uma pequena chama da chama que existia no coração de Clara, assim como ela, nós também poderíamos salvar a Igreja de Deus e, quem sabe, o mundo inteiro, já que o mundo vive mergulhado nas trevas do erro e nas trevas do mal. E Santa Clara de Assis interceda por nós.